Todo mundo aqui fez coisas ruins. Não podemos fugir do passado. Ei, Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Miss TV aqui no YouTube. Eu sou a Gabi e hoje, na nossa crítica da Miss, da Gabi, eu vou falar sobre um dos filmes mais aguardados dos últimos tempos desse ano, que é Thunderbolts. O filme- Vamos ser sinceros. Os Vingadores não vão aparecer. Quem vai manter o povo americano a salvo? Tem uma grande ameaça lá. E vocês vão ajudar a impedi-la. peraí, nós? É, vocês. Por quê? Tem outro compromisso? Eu adoro esse cara. Antes de mais nada, eu vou avisar para vocês que esse vídeo pode conter spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, recomendo pausar e depois retornar depois que assistir ao filme. Somos os Thunderbolts! A gente não pode se chamar assim. Nossa, obrigado. Essa é a cara de uma equipe que pode alcançar a glória. Trazer a luz das trevas. Vamos vencer e ser os heróis na caixa de cereal. Com um pequeno brinquedinho. Thunderbolts, né? É um filme que eu acho que eu estava muito aguardando e ao mesmo tempo esperando, né? Que eu estava ansiosa para saber o que que a Marvel iria fazer com esse filme. Sabe aquele filme que vocês falam assim, poxa, pra que necessidade com tantos personagens interessantes? Eles pegaram aqueles da classe B, vamos falar dos personagens, e juntaram tudo ali. Não vai dar certo nem nada. Eu estava muito receosa. E surpreendentemente, a Marvel fez um filme que me agradou. E eu vou dizer, fazia tempo que eu não ia no cinema assistir um filme da Marvel e me distraía, me divertia, porque eu acho que é isso que tá faltando ultimamente nos filmes, né? Depois, para mim, do Vingadores Ultimato, né, e Vingadores Guerra Secreta, eu acho que tava difícil achar um filme da Marvel que me desse prazer de ir lá assistir por distração, por divertimento. Claro, nós tivemos o Guardião da Galáxia 3, que é maravilhoso. Tivemos o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, se não me engano, que é, né? Aquele último parte do Homem-Aranha, o terceiro filme, que trouxe o multiverso do Homem-Aranha, que foi maravilhoso, sensacional. Mas fazia tempo que você não assistia um filme lá por se divertir, né? Essa. É que eu falo, pós-Ultimato, foi muitas mudanças que a Marvel quis fazer, parece que repeteco de fórmula, colocar personagens demais, contar uma história, parece que ele estava perdido e agora parece que ele está se encontrando, reencontrando, tá? Não é um filme maravilhoso, ele tem defeitos, tem, mas eu acho que ele é um filme que agrada, que conseguiu me agradar e é um dos melhores filmes dessa era pós-Ultimato, né? Se não, o melhor. Não tenho minhas dúvidas, né? O fato que a Marvel fez uma coisa que a DC não conseguiu fazer com o Esquadrão Suicida. Ele conseguiu mostrar os anti-heróis de uma forma mais humana e fazer com que um grupo tivesse tanto sentido. Eu acho que faltou isso para que o Esquadrão Suicida fosse melhor, tá? Eu amo a Viola Davis, eu acho que ela é sensacional, mas ela não convenceu com aquela coisa da Amanda Waller tentando unir os inimigos lá, os vilões da DC, da mesma forma que a Valentina conseguiu fazer. Eu acho que é aí que tá a grande sacada da Marvel, né? E eu não quero dizer comparar, porque muita gente fala, você é Marvete ou não é DC, não sei o que, tal. Não, gente, são
Eles são duas coisas que eu amo, tanto a DC quanto a Marvel. Eu sou apaixonada por histórias em quadrinhos, em filmes de super-heróis, mas a gente tem que ser honesta e dizer, né? Quando um filme consegue, né, um roteiro, amarrar a história e colocar os personagens, fazer com que você se importe, como fizeram com o Thunderbolts, você não pode dizer assim, negar a sua essência, né? Dizer, ah, que filme porcaria, porque não é um filme que está falando sobre, por exemplo, o Homem-Aranha, né? Vamos pegar ali os super-heróis mais, assim, portões da Marvel, sobre o Hulk. Não, são personagens ali que você não daria a mínima, né? E eu acho que a Marvel, ela conseguiu se destacar no momento que ela conseguiu fazer que o Homem de Ferro, que ninguém lembrava, nem sabia quem era, se tornasse um grande repercussor durante 10 anos da Marvel, né? Durante o que foi feito. E aí que tá a grande diferença, ela pegar os pequenos personagens e transformá-los em grandes. Nós não temos heróis confiáveis. E ainda assim precisamos de proteção. Vejam, o Invencível, mais forte que todos os Vingadores combinados em um, que logo será conhecido como o herói mais poderoso da Terra. O que eu mais gostei do filme Thunderbolts foi a maneira como os personagens foram introduzidos ali. A gente já conheceu eles de outras séries, de outros filmes, né? A Helena, a gente conheceu ela da Viúva Negra, do filme solo da Viúva Negra da Natasha, já teve ela envolvimento com séries. O Soldado Americano, né? Também nós conhecemos ele pelas séries O Falcão e o Soldado Invernal. Tivemos também a presença lá da Fantasma, que foi introduzida no filme do Homem-Formiga, né, e a Vespa, e eles eram colocados como coadjuvante. Dessa vez, eles se tornaram os protagonistas, né, e para mim, a grande nome por trás desse filme, né, do elenco, tá a Florence Pugh. Gente, ela tá sensacional. A Helena, para mim, é a grande protagonista dali. A forma como ela mostra, como o medo dela, a indução de saber de que ela está fazendo certo ou errado, era isso. Não dá pra fazer isso. Ninguém aqui é herói. Helena, quando eu olho pra você, eu não vejo seus erros. Precisamos uns dos outros. Tá, isso foi muito bonito. Era isso que eu queria ver numa Viúva Negra. Era isso, e a Marvel conseguiu fazer, traçar um personagem dúbio que tem, que fez muitas besteiras, muitas coisas erradas, mas ela está tentando ser alguém, né? Tentando ser o herói, e ela sabe que ela não é uma heroína. Ela sabe que ela está mais como uma anti-heroína do que uma heroína. E eu acho que essas camadas fazem diferença, né? Se nós tivermos, né, o Samuel L. Jackson sendo maravilhoso, unindo a equipe, formando os Vingadores, a gente consegue ver a Valentina unir esse grupo de anti-heróis, pessoas ajustadas, cada um se unindo em um prol maior, né? E o mais interessante do filme é que a gente não tem um vilão, né? A gente não tem um vilão. O vilão são eles mesmos, suas consequências se fala. E temos o Thunderbolts e o Bob. Para mim, o Bob é um personagem à parte. Eu acho que foi muito interessante a gente ver a introdução dele do personagem, que ele tá lá perdido, não sabe o que tá fazendo, né? Naquele grupo lá que um tava querendo matar o outro porque foi uma armadilha da Valentina, porque a Valentina não é uma mocinha, né? Ela tá mais pra uma vilã, né? Uma vilã, não, ela é uma pessoa que ela não é nem antagonista, ela é uma pessoa que ela não tem, nem é vilã, nem é mocinha. Ela tá ali no meio, lá, meio que ela comete os erros, a gente pode chamar ela até de um político, né? Que para se safar, para prevenir, né, o impeachment, dá um jeitinho de calar a boca, né? Acabar com as provas. E esses anti-heróis, eles são, né, a prova mais viva de que a Valentina estava fazendo coisa errada, porque ela estava mesmo. E é muito interessante a forma como tudo lá, como eles se conhecem, e o Bob aparece, né? Para mim, é o grande personagem da série. Ele é o grande vilão, né? Ele é o grande vilão. 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 Ele é o grande vil
Eu ri muito, dei muita risada com ele, com o entrosamento, né? E o Lewis Pullman tá maravilhoso como Bob, como Sentinela, né? Eu acho que o personagem caiu direitinho com ele lá, aquele lado assim meio cômico, meio bobão, daquele um personagem que a gente sabe o que que esse cara vai fazer, né? Ele é um alívio cômico necessário no filme, assim como o personagem maravilhoso que eu adoro ele, né? Do Guardião Vermelho, que ele é hilário, gente. A interação dele com a Helena e usando como se fosse pai mesmo, né? Eu me lembrei de muitas situações na época do colégio, na época do ensino médio, né? Que eu era adolescente e passava vergonha com os meus pais, né? Até as séries assim. E é sensacional essa química ali que estava fazendo. E falar nisso, né? Eles têm, né? O John Walker, a Helena, o Guardião Vermelho, a Fantasma, né? O Bob. Eles têm uma química muito boa, entrosamento, que é maravilhoso. E para mim, o cereja do bolo foi o Buck Barnes lá, um aquele durão, porque ele já foi um tese, né? Um Vingador, ele já foi um vilão, ele tá perdido, né? Ele não sabe o que tá fazendo ali. E ele acaba se unindo porque ele precisa de ter, como se ele fosse, vai, o mentor, o mais velho, porque ele até brinca, né, que ele, na época que surgiu os Vingadores, ele tinha mais de 90 anos, né, e ele é um senhorzão lá, com um corpo maravilhoso, né, e é maravilhosa essa interação deles, e é um ritmo muito divertido, você dá risada, você conversa, e o filme te mostra exatamente o que é a formação de um grupo, né. Eu amei como James Gunn apresentou Guardiões das Galáxias, eu achei maravilhoso. E Thunderbolts segue mais ou menos essa pegada da apresentação de um grupo desajustado, cada um dali, e a forma como eles se unem quando eles percebem que estão numa armadilha da Valentina, né, que é para um matar o outro, e vão morrer, então eles precisam se unir força, mas sempre aquela desconfiança. Será que eu consigo confiar em alguém que, em tese, foi contratado para deletar, né, para apagar os rastros da Valentina, né? E tá um por si que cada um consegue, em tese, ninguém. E é essa união. A minha grande decepção do filme foi porque, assim, eles mostraram um pouquinho sobre o John Walker, né? Do que aconteceu no passado dele, muito da Helena, um pouquinho coisinha do Guardião Vermelho, mas não falaram nada da Fantasma. Eu acho que ela só comentava, mas precisava ter uma cena dela ali, precisava ter voltado um pouquinho do passado para a gente ter um pouquinho de conexão com a personagem. E o Sentinela surgindo foi aquilo lá, gente. Eu fiquei toda arrepiada, fiquei maravilhosa, assim. Eu falava, gente, ele é o Superman praticamente da Marvel, né? E tava excelente, maravilhoso. A atuação do Bill Pullman muito bem acentuada. Quando ele começa a incorporar o vazio, né, e destruir aquelas coisas ali, foi maravilhoso. Eu tive uma sensação e a gente vê ele se unindo para salvar as vítimas, né, a população. E a Valentina usando aquilo como válvula de escape para se livrar do impeachment e mostrar que ela não, bobinha ela não é, né? Ela é muito inteligente. E foi muito legal. Eu acho que o filme, como todo filme da Marvel, ele se perde na execução. Mas o primeiro e o segundo ato adorei. Quando chega no terceiro ato ali, eles poderiam ter dado um desfecho, conseguido traçar melhor o desfecho. Achei que foi muito aguinha com açúcar, né? Aquela coisa assim, você não, Bob, você não está sozinho. Se uniram, mas foi legal ver que eles, apesar dos pesares, eles perceberam que o que faz eles serem diferentes é a união, né? E, claro, foi uma parte à parte ali, a Valentina mostrando, fazendo a coisa lá na câmera, mostrando para todo mundo que nós temos aqui os novos Vingadores, usando ele porque ela é uma figura icônica, né? A Valentina é a Valentina, não tem o que dizer, né? E vamos dizer uma coisa para vocês, né? É uma esperança que a gente surge na coisa da Marvel fechando o encerramento dessa fase.
que agora vai iniciar uma nova fase com o Quarteto Fantástico, e esse filme, para mim, promete muito. Eu tô esperando, tô muito ansiosa. E eu acho que depois de assistir Thunderbolts, né, já tem uma expectativa maior, ainda mais pelas cenas pós-créditos, que nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Peraí, nós? Vocês, por quê? Tem outro compromisso? Eu adoro esse cara. Bucky, tá com as pessoas erradas. Todos fizemos coisas ruins. Podem viver com isso pra sempre ou fazer alguma coisa a respeito. Ser um herói. Salvar as pessoas nas ruas. Não há desígnio maior. Bom, sobre as cenas pós-créditos, né? Nós temos duas cenas pós-créditos, inclusive uma mais longa da Marvel, tá? Como é de costume, de prática, todo mundo gosta disso. E a primeira é uma piada, o Guardião Vermelho lá com a caixa do cereal, porque ele já tinha dizendo que eles poderiam ser, né, propaganda do grupo novo do Thunderbolts, só que agora, na verdade, eles são os novos Vingadores. E foi muito engraçada, divertida, mas não acrescenta nada no filme, né? A segunda, sim, essa aqui tem uma coisa para o efeito da Marvel, para o futuro da Marvel, que foi mostrar que há uma briga ali pela disputa para dizer quem vai ser os novos Vingadores, né? Porque o Sam Wilson, lembra que no Capitão América 4, ele ficou carregado, né, de formar os novos Vingadores, e ele está discutindo que eles não são os Vingadores, né? Ele que vai formar a equipe, que eles são desajustados ali, e até brinco com o Guardião Vermelho, também a gente não precisa, a gente coloca o Vingadores com a letra Z, né? Porque aí a gente não tem problemas de direitos autorais, e ele é uma figura, eu acho que ele é um alívio muito cômico, muito bem. E eles não são só os Vingadores, são os Vingadores e Bob, né? E o Bob. E nisso eles estão conversando, parece uma coisa do espaço sideral, alguma coisa está se movimentando engraçado, né? Na sede antiga dos Vingadores é que eles estão ali, os novos Vingadores, usando a antiga de Nova York, e a gente vê a aeronave lá com o símbolo dos Quartetos Fantásticos. O que pode ser a introdução de que nós vamos ver os Vingadores Doomsday em breve, e vai ter essa união, essa coisa de guerra, de união de cada herói tentando destruir o Dr. Doom, Dr. Destino. E eu tô muito ansiosa para ver o que vai ser ali. Eu acho que é essa proposta ali. O filme conseguiu me deixar animada pelo futuro da Marvel, né? E essa última cena pós-crédito foi merecedora, né? Bom, a questão do asterisco, né? Da estrelinha dos Thunderbolts, o significado a gente entender, e realmente nós entendemos que é porque eles não são os Thunderbolts, eles são os novos Vingadores, né? Então, é como se fosse uma observaçãozinha, e acho maravilhoso, eu gostei dessa brincadeira. Inclusive, né, o fato do Thunderbolts não ter nada a ver com Thunderbolts Ross, né? Mas sim porque era o nome do time de futebol que a Helena jogava quando era adolescente. Ela era péssima, e aí o Guardião Vermelho colocou isso e falou: nós temos que ser o Thunderbolts, nós somos péssimos, mas juntos estamos juntos ali, porque a Heleninha, né, a Helena, é maravilhosa. E foi divertido também, uma piada. Aliás, eu acho que as piadas nesse filme não foram piadas jogadas ao lado, foram piadas que fizeram sentido, me fizeram dar risada. Foi descontraída, tirando uma outra ali, mas no geral serviu o seu propósito, porque não é aquela bela velha fórmula da Marvel, né, que tava sempre igualzinho. Piada, ação, muita coisa CGI. Aí não temos tanto CGI, que é ótimo, foi pau a pau, mano a mano, lutas, sensacional, tirando uma coisa ou outra, mas no geral foi um filme muito divertido, né? E um filme que acho que é a cara da Marvel, a Marvel de antigamente, né? A Marvel que introduziu o Capitão América, que introduziu o Homem de Ferro, que introduziu o Thor. Eu acho que é o Guardião das Galáxias. Esse é o filme do Thunderbolts, voltou a ser um pouquinho relembrar aquela antiga Marvel. Não são os heróis mais poderosos da Terra. Não! Somos os Thunderbolts! Quantas coroas, né, você
dá para esse filme, Gabriela? Bom, Thunderbolts, pra mim, eu acho que ele merece 8 coroas, porque é um filme, assim, divertido, leve, que relembra um pouquinho a Marvel antiga, a Marvel de antigamente, antes do boom, do sucesso, e introduz novas expectativas, fecha um ciclo e mostra que ainda há futuro para Marvel. Eu acho que foram poucas coisas depois pós-Ultimatos que funcionaram e esse filme foi um deles, tá? Então, por isso, são 8 coroas. I was in high school when the Avengers came. Kinda strange that it's all over now. No one's coming to save the day. I think we are. We can be the ones that are coming. Bucky, you have the wrong people. We have all done bad things. Look, I've been where you are. The past doesn't go away. So you can either live with it forever, or you can do something about it. I am a void. Look what you unleashed. You can't outrun the emptiness. We can't do this. No one here is a hero. We all have things that we regret. But I have so many. Lena, when I look at you, I don't see your mistakes. That's why we need each other. Você gostou desse vídeo? O que achou sobre o filme dos Novos Vingadores, digo, dos Thunderbolts? Comentem, tá? E não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho para receber as notificações e fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima!